Salve, salve, rapaziada tricolor. Salve, salve, rapaziada torcedor de outros clubes. Aqui quem vos fala, Mascarado Tricolor. Um tanto atrasado novamente, peço desculpas, né? Mas não gravei o vídeo depois da vitória do Juventude, que foi o que nos deu esperança aí de classificar para a Libertadores. É claro que não para a 7ª posição, porque para a 7ª posição eu nunca acreditei. Mas para aquela 8ª posição, que deve abrir uma vaga depois da vitória do Cruzeiro ou do Fluminense na Copa do Brasil, o que é mais provável de acontecer, né? Não querendo zicar, né? Até porque tô com o Cruzeiro aí até o final para ganhar esse título. Mas além, né, de torcer pro Cruzeiro, para Corinthians se fuder, né, o Zubeldia se fuder, o Vasco, foda-se, né? Mas para esses dois filhos da puta se fuder, também tem a questão da vaga. Então Cruzeiro até o fim. Eu não acho que não classificar para Libertadores vai ser uma coisa melhor ou pior. O máximo que vai acontecer é a gente passar algum vexame, mas foda-se, pelo menos tá lá, pelo menos, sei lá, soma, né, ganha algum caixa para alguma coisa, de participação de alguma merda, já que esse time ele depende de migalhas de dinheiro para sobreviver aparentemente, né? Mas, independentemente da vitória do Juventude, que não vale mais a pena ser comentada, tudo que se tem a se falar é sobre a humilhação sofrida de ontem diante do poderosíssimo Fluminense do Zubeldia, né? Eu vim aqui gravar um vídeo, não sei se esse vídeo vai sair bom ou ruim. Eu fiquei realmente, né, não é desolado pela derrota, mas desolado pelo momento com que o São Paulo vive desde da LDU. Então, desde que a gente perdeu para a LDU, eu tento entender, né, o motivo de uma decadência tão repentina no futebol praticado pelos jogadores, né, das lesões, ou então de uma gestão, ou então de para onde que o time vai. O time vai se recuperar financeiramente, não vai se recuperar, o Casares é um mentiroso, ele não é um mentiroso, né? Então a gente fica muito na dúvida, mas o que a gente de verdade sente como torcedor, para além da diretoria, eu mais, né, no caso, para além da diretoria, é o fato de que eu me iludi com esse time, né, durante uma determinada parte do ano, e do nada, absolutamente do nada, o time foi eliminado da Copa do Brasil, depois voltou a praticar um futebol mais ou menos, já foi eliminado, jogou um péssimo futebol no primeiro jogo contra o Atlético Nacional, mas classificou nos pênaltis heroicamente, depois pratica um péssimo futebol contra um péssimo time da LDU. Então o que mais dói é isso, né? E depois, o que vem depois é consequência, né? O ano acabou lá contra a LDU. O que está acontecendo agora é consequência, porém não deixa de ser uma humilhação. Foi uma humilhação tomar aquela virada pro Palmeiras, né? Foi uma humilhação, uma derrota normal no Clássico, mas da maneira como foi também, e como o torcedor já está esgotado, acaba com a gente. Então vou colocar como uma humilhação a derrota pro Corinthians na Arena. E o de ontem é para estourar a boca do balão da humilhação, né? Humilhados pelo Fluminense fora de casa, um jogo que eu sinceramente não esperava vencer, mas da maneira que foi, é putaria, né? É você pedir pro torcedor sair na rua e ser humilhado, e ser escrachado, e ser mijado por qualquer um. Eu fui humilhado por torcedor do Ceará, porra, né? Não que perder pro Fluminense já não seja, né, o suficiente, né? Mas eu fui zoado por torcedor do Ceará, irmão. Então, olha o nível em que a gente chegou. Sobre o jogo, não vale a pena comentar do jogo, né? Não vale a pena comentar do jogo. Eu acabei perdendo, né, a boa parte do primeiro tempo. Quando eu fui ver para assistir o primeiro tempo, ali, final do primeiro tempo, tava 3-0. Ainda assim assisti o jogo até o final e via o quarto, quinto, sexto gol do Fluminense, o time completamente perdido em campo. Então não vale a pena comentar do resultado. O que eu vou tentar comentar aqui é as declarações fortes do senhor Luiz Gustavo, né? O atual momento da diretoria, que eu acho que agora, né, chega no limite. Eu não sei como essa diretoria vai se recuperar como essa gestão atual, o senhor presidente Júlio Casares vai se recuperar. Inclusive nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, já teve consequências, né,
pós-derrota e principalmente pós essa declaração do Luiz Gustavo, que chamou a torcida para si, né? Então a minha primeira opinião sobre as falas do Luiz Gustavo e sobre o atual momento de São Paulo, começando pelas falas do Luiz Gustavo, na verdade, é que o que ele fez foi algo que eu nunca vi na minha vida. Eu nunca vi um atleta, né? Eu acho que eu já vi coisas como falar de arbitragem na cara, né? Talvez o Rogério Ceni eu tenha visto alguma vez, né? Mas eu nunca vi um atleta, até hoje, falar o que o Luiz Gustavo falou diretamente, assim, para a diretoria, né? Principalmente levando-se em consideração o atual momento do clube, em que a diretoria é a mais queimada pela atual fase, a mais queimada pelo torcedor, pela mídia, a mais massacrado. Eu nunca vi um atleta fazer isso. Parece que foi, tipo, a gota d'água, né? O querosene final, o último querosene no fogo foi jogado pelo atleta Luiz Gustavo. A minha opinião sobre as declarações dele: eu não tô com o Luiz Gustavo, assim como eu não tô com a diretoria. Na minha opinião, a culpa é compartilhada. Se fosse para falar alguma coisa, tivesse falado, né, contra a derrota humilhante para a LDU, que para mim é humilhante perder para a LDU, senhores. Eu não engulo perder para esse time da LDU, que na minha opinião é pior do que o time que a gente enfrentou na Sul-Americana, que a gente foi eliminado uns tempos atrás da LDU. É um time extremamente ridículo. E não existe resultado de 3-0 do Palmeiras lá na altitude, não existe altitude que explica resultado de 3-0 em cima do Palmeiras, não existe nada que explique. É futebol jogado, e o futebol da LDU é ridículo. E a gente tomou um baile, tá? A gente não venceu dentro de casa a LDU. Então, se fosse para falar alguma coisa, eu falasse como a LDU. O senhor Luiz Gustavo que fala que não, porque eu sempre fui um cara de assumir minha responsabilidade. Você assumiu sua responsabilidade da porra da entregada que você deu nas quartas de final da Libertadores ano passado contra o Botafogo? Você não assumiu a responsabilidade. Então, eu acho que a culpa é coletiva e como foi jogado para a diretoria, talvez seja melhor. Tivemos consequências dessa entrevista, dessa bomba jogada pelo Luiz Gustavo aí na diretoria. O Belmonte caiu hoje, Belmonte, assim como mais uns outros 4 caras lá, caíram, departamento de futebol, né? E o Casares, pelo que eu li ali de uma reportagem, parece que os conselhos, né, o Conselho Deliberativo lançou uma nota para que o Casares deixe o cargo, coisa que eu acho que não vai acontecer. Mas na minha opinião, o Casares, que tem que se fuder mesmo, todo mundo dessa diretoria tem que se fuder, ele é um bode expiatório. Eu vi também que parece que pro ano que se estuda que o sucessor do senhor Casares seja o Vinícius Pinotti, um cara que sinceramente eu não conheço, mas fez parte da gestão do Leco, vice-presidente Marco Aurélio Cunha, que é um torcedor, um ilustre conselheiro, né? Trabalhou também no Departamento Médico de São Paulo há muitos anos, a torcida gosta dele, mas é apoiado por quem? Pelo Belmonte, que acaba de sair da gestão do Casares. Então não dá pra gente entender. Não dá pra gente entender como isso vai fazer com que o São Paulo melhore. A gestão Casares, que ela tem um grande problema de comunicação, né? Por exemplo, o Luiz Gustavo fala essas coisas, o Casares dá uma entrevista para apaziguar, não, nós vamos entender o que vai acontecer, mas a gente está trabalhando na gestão e ninguém consegue entender como ele está trabalhando na gestão. Ele não consegue se comunicar, ele fala de FDIC, a porra do torcedor médio não sabe o que é FDIC, porra. Não sabe como funciona. Então, um problema de comunicação gigante, um problema de comunicação com relação às lesões, fica lançando a porra de uma nota lá técnica, médica na página do São Paulo, não vai adiantar. O torcedor quer escutar as palavras preto no branco e parece que isso não é passado pro torcedor, que fica puto, e com razão. E tem que pedir cabeça mesmo. Talvez, sei lá, se sai o Casares ele não tem mais clima para estar no São Paulo. Ele se provou ser um cara que não tem comunicação, e olha que eu acho que ele era parte de diretor de marketing lá, eu acho que o cara que é do marketing, ele pelo menos tem que saber se comunicar com o público, coisa que ele não consegue fazer. Ele tem algumas coisas de anunciar contratação antes, que deixa o torcedor puto. Ele é um cara meio Mauricinho, assim, né, um estilo meio Mauricinho, que sempre tá falando de gestão, disso, daquilo, mas a gente não vê essas coisas, pelo menos até agora a gente não viu isso se refletir na prática.
E para além disso tudo, né, agora estourando a bomba aí do Morumbi, né, de não querer mandar jogo no Morumbi para evitar protesto, ou então chegar numa coletiva de imprensa depois que todo mundo falando assim, sai fora, vai embora, seu filho da puta, ele não ter a hombridade de chegar e falar assim, ó, não, a culpa é minha, ele quer dividir a culpa. A gente sabe que a culpa é coletiva, mas ele é o presidente do clube, ele tem que falar assim, ó, eu sou o responsável, eu. E ele não faz isso. Então ele não tem mais clima para estar no São Paulo. Ele não tem mais clima com o torcedor, muito menos. Né? Com o torcedor é o pior de tudo. Parece que não tem mais clima no Conselho Deliberativo, porque o cara que acabou de sair do cargo dele vai apoiar uma oposição, que a gente não sabe se é oposição de verdade, né? Mas vai ser diferente do cara que o Casares vai apoiar. O Conselho Deliberativo também está pedindo a rescisão dele. Os jogadores estão contra ele, parece que os jogadores não acreditam nele. E o Crespo, em toda entrevista que o Crespo dá a entender que o Crespo está desiludido com o clube. O Crespo fala, eu gosto muito do Crespo, porque ele realmente parece que ele fala, ele não finge, ele realmente fala o que ele acredita que é, sem ficar também tacando lenha no fogo, né? Mas ele fala, dá pra você ver na cara do Crespo que ele tá cansado de tudo no que tá acontecendo no clube. A gente sabe que alguma coisa tem errado ali. E a mídia também detonando o Casares, ele não tem mais clima pra estar no São Paulo. Então, Casares, se você for homem de verdade, se você se importa com o clube, você rescinde a porra. E eu não tô aqui batendo em cachorro morto não, tá? Tô tentando fazer a análise mais imparcial, mais técnica que eu posso fazer dentro do meu conhecimento pífio sobre o que rola nos bastidores do São Paulo, porque eu não sou jornalista. Mas a melhor coisa que você pode fazer é você ir embora. A única coisa que eu consigo analisar como torcedor é jogador, diretoria e técnico. Diretoria eu às vezes me poupo de analisar, mas é óbvio que você não tem mais lugar no São Paulo. Não tem mais, foi-se a sua época. E aí, sobre os jogadores, né? Eu falei ontem, o São Paulo tomou 6-0. A gente entende que boa parte disso é culpa de lesão, boa parte é culpa de planejamento da diretoria, mas os jogadores não vão ser responsabilizados, não? Num jogo de 11 contra 11, tomar 6-0 sem tomar um cartão amarelo durante o jogo inteiro, o que é isso aí? O jogador tem que ser responsabilizado, sim. O Crespo, que é um cara que eu gosto, que pra mim é o que tem menos culpa no cartório, tem que ser responsabilizado, sim. O jogador tem que ser responsabilizado, sim. E às vezes parece que a gente quer tirar, né, essa responsabilidade dos jogadores. E não tem que ser responsabilizado pelo 6-0 agora, não. Tem que ser cobrado da eliminação lá que aconteceu pra LDU. De um time que vinha bem, que vinha jogando bem e que pipocou pra LDU. E eu sempre vou falar isso. Esse foi o ponto crucial do São Paulo no ano. A eliminação pra LDU. Porque depois da eliminação pra LDU, todo mundo perdeu a cabeça nesse clube. E aquilo lá foi culpa dos jogadores. Entrar em campo e tomar de 6-0, independentemente de como está a porra da diretoria, é culpa dos jogadores que entram em campo, que não vestem a camisa do São Paulo, que não honram as cores desse clube, que até então era o maior clube do Brasil, tá? E me dói falar isso, porque agora nesse sábado aqui a gente vai descobrir o novo maior do Brasil. Não sei o que esperar do São Paulo pro Inter também. Aí os torcedores, eles estão botando as fichas num cara que parece que prometeu alguma coisa, e eu espero que realmente ele apresente alguma coisa, uma promessa que ele fez. Dia 16 de dezembro vai ter uma promessa. Eu espero que ele realmente, agora que o Casares está em baixa, sei lá, alguma coisa, ele entre sem perder a segurança, né? Ele venha com tudo para tentar assumir alguma vaga no Conselho Deliberativo, sei lá. Virar SAF, sei lá, isso aí é uma discussão para outro vídeo, para outro momento. Hoje a discussão de São Paulo o Casares vai cair ou não vai cair? O que vai acontecer de São Paulo para 2026? Não dá nem pra gente pensar em SAF. SAF é uma parada que nem começou a ser discutida ainda, porque não existe margem para pensar nisso. Então, cara, é difícil. O clima do São Paulo, apesar da gente estar em 8º lugar no Brasileirão e a gente já ter vivenciado coisas piores, como por exemplo, ficar na zona de rebaixamento a maior parte do campeonato e escapar só no final, em 13, em 17, o clima hoje é o pior possível. É o clima característico de um time rebaixado. Eu nunca tive
senti tanta dor em torcer para o São Paulo Futebol Clube. Eu nunca fui tão humilhado como torcedor do São Paulo Futebol Clube. Talvez pelo momento de ascensão de Palmeiras e Flamengo, isso é verdade. Mas, para além desses dois clubes que estão disparando, a gente, esse ano, bateu no torcedor, o time bateu no torcedor da maneira mais covarde, da maneira mais ridícula possível, da maneira mais doída possível. Com 2 eliminações em Copas para times ridículos, Atlético Paranaense na Série B e LDU na Libertadores, sendo humilhado para o Palmeiras naquela virada dentro de casa e tomando 6-0 do ex-treineiro e pardal treinador Zubeldia, que vive uma fase excelente no Fluminense. E aí vai vir gente querer comentar: ah, mas a culpa não era do Zubeldia, você está vendo? Eu cravo, se fosse Zubeldia no São Paulo, hoje nós estaríamos na zona de rebaixamento, a gente seria um Santos. Porque se tem uma coisa que aquele time fez esse ano foi não jogar futebol independentemente dos resultados na Libertadores. E quem assistiu o São Paulo, quem acompanhou, quem viu 90 minutos da grande maioria dos jogos do São Paulo durante o ano, principalmente todos os jogos da Libertadores, que fui eu, sabe e tem moral pra dizer isso. E não filha da puta da mídia que não acompanha o time e quer ficar acompanhando só scout e resultado. Quem viu o São Paulo do Zubeldia jogar e quem viu o São Paulo do Crespo jogar, sabe quem é treinador de verdade, sabe quem fez o São Paulo jogar futebol esse ano e sabe quem colocou o São Paulo na 8ª colocação esse ano. Apesar dos pesares das eliminações, que eu pessoalmente não consigo explicar, a única coisa que eu consigo colocar é culpa na pipocagem dos jogadores que entraram em campo. Que enquanto eu estiver aqui como torcedor, nunca vão poder só colocar a culpa na porra da diretoria e deixar de assumir responsabilidade. Então, vou ficando por aqui, né? Fora Casares, fora Casares. Vamos São Paulo. E aí a gente se vê aí contra o Inter para comentar alguma coisa desse time imprevisível que foi o São Paulo Futebol Clube no ano de 2025. Adeus.